Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br e o Wannabe Nerd. Estamos aqui no 6º dia do Festival de Santos 2020, quando tivemos mais 4 filmes. E com isso nós chegamos então a 24 filmes no festival? 20 filmes? Não, 20 filmes no festival. Né? Então, seguindo aqui o nosso rumo para bater nos 35, 36. Então, vamos começar pelo primeiro filme do dia, Minari, que é uma produção da A24, da A24 e da Plan B, que é a produtora do Brad Pitt, o que por si só já dá um indício do nível de qualidade do filme, pelo menos narrativo. Essas duas produtoras fizeram juntos ano passado The Farewell, que ainda não chegou no Brasil, mas eu espero que chegue, porque é um filme realmente muito comovente. E também o último Homem Negro em São Francisco. Também não fez muito sucesso de bilheteria, mas para fãs de cinema, é um filme aqui, ó, maravilhoso. Bom, mas do que trata Minari? Minari trata a história de uma família coreana nos anos 80. Se muda para o Arkansas, aqui nos Estados Unidos, né, por vontade do pai da família, que compra uma fazenda. Então ele quer iniciar uma fazenda enquanto trabalha num aviário, separando os pintinhos machos dos pintinhos fêmeas, né? Mas quando chega na fazenda, a fazenda não tem muitos recursos, a casa, na verdade, é um trailer, né? Uma casa sobre rodas, e isso causa problemas para a família, com a esposa, né? Ele coloca em risco as finanças da família para realizar o próprio sonho. A esposa fica insatisfeita e traz, então, da Coreia do Sul, a mãe dela para morar com eles, né? O personagem principal do filme não é o pai, não é a mãe, não é a avó. O personagem principal do filme é o David, que é o filho, né? Eles têm uma filha chamada Anne, né? Ela já tem uns 12 anos ou 13, e tem o David, que tem 5 ou 6 anos no máximo, e ele tem um problema de coração, né? Então os pais são muito preocupados que possa acontecer alguma coisa com ele em qualquer momento. E assim, então, está montado o cenário, certo? Do que vai acontecer. É um drama familiar, mas que, embora seja sobre uma família coreana, ele é universal, né? Ele dialoga com qualquer plateia, em qualquer audiência, porque independentemente das especificidades culturais, né? O conflito dentro de um casamento, o amor pelo filho, a vontade de realizar um sonho, a vontade de ter uma vida melhor, a relação entre mãe e filha, avó e neto, né? São coisas pelas quais todo mundo passou ou passará em algum desses papéis ao longo da sua vida, certo? E eu acho que o grande poder desse filme está realmente no roteiro, né? Que montou uma narrativa realmente muito sensível na maneira como ele dedica espaço para desenvolver cada um dos personagens. Eu diria que menos a filha adolescente, né? Mas o pai, a mãe, o David e a avó são muito bem desenvolvidos. Todos eles têm o seu espaço para a gente entender quais são as suas perspectivas, quais são as suas dores, quais são os seus desejos, quais são as suas contradições, né? Apesar de o garotinho, até por ter 5, 6 anos de idade, não ser uma grande estrela conhecida, né? Ele certamente é a grande estrela do filme. Né? Que desempenho! E eu fico imaginando o trabalho que deu para o diretor, né? O trabalho que o diretor teve para conseguir fazer uma criança tão pequena expressar tão bem todas aquelas emoções, todos os comportamentos e todo o mise-en-scène, né? Juntamente com a interação da atriz que faz a avó, né? Que uma das grandes coisas do filme é um pouco o conflito que se cria entre o David e a avó quando ela chega. Ele não gosta da avó, ele não quer que a avó esteja lá na casa com eles, mas ao mesmo tempo a relação deles vai se construindo, né? E a avó vai abrindo o caminho para que a criança se apegue a ela. Eu não quero contar muito da trama, porque eu acho que é preciso passar pela experiência, né, de ver o que está acontecendo, né? Mas é um filme que eu acho que ele tem um tom idílico, nostálgico, né? Embora o filme não seja todo do ponto de vista da criança, né? Não é a criança vendo tudo. O tom do filme é um tom nostálgico da infância, né? Daquela percepção que a gente tem das coisas quando a gente tem 5, 6 anos de idade, quando tudo parece ser muito maior do que realmente é, quando a gente ainda não tem a capacidade de entender várias coisas que estão acontecendo, né?
dentro do nosso ambiente e quando a gente está construindo, né, as relações afetivas com as pessoas e com os familiares e com as pessoas que a gente conhece. E uma das coisas que eu achei linda no filme é a trilha sonora, né? Que tem um toque, assim, onírico, meio nostálgico, meio infantil, meio melancólico, e que já no primeiro acorde, assim, abriu o filme, entrou o primeiro acorde, filmando pela janela do carro, aquela trilha sonora já me pegou, né? E o elenco todo, né? Incluindo aqui o nosso queridíssimo coreano de The Walking Dead, saiu de entregador de pizza em Atlanta para fazer agora papel de pai de família, né? Dramático, mas muito bem no filme, né? O elenco do filme é todo muito bom. Eu não vou dizer exatamente porque o nome Minari, porque isso entregaria um ponto da trama que eu acho muito importante para o engajamento emocional, né, do espectador. Bom, Minari é com certeza, no conjunto, o melhor filme que eu vi no festival até agora. Dada a lista de filmes que eu tenho para ver, vai ser difícil que ele seja superado, né? Ele tem a história, não, quem já viu A Despedida, né, The Farewell, vai entender o que eu vou dizer. A história não tem nada que ver, até porque uma é a americana indo para a China, nesse aqui são os coreanos vindo para os Estados Unidos, nos anos 80, é outra coisa, mas o tom do filme é muito parecido, né? O tom de A Despedida e o tom de Minari são muito parecidos. Então, se você gostou de A Despedida, fique atento. Certo? Foi um filme que me levou às lágrimas, né? Realmente me levou às lágrimas. Não foi aquele choro copioso, sei lá, como eu tive em Central do Brasil, por exemplo, né? E também não foi só aquela lagriminha no cantinho do olho, assim, né? Foi realmente as lágrimas correram, né, pelas bochechas em várias cenas. Não só porque me fez chorar, né, mas por tudo que eu disse aqui, por todos os méritos narrativos, técnicos, da montagem, da fotografia e da atuação, Minari, então, fica com 5 estrelas de 5.